Olá, pessoal, tudo bem? Nono ano. Começando mais uma semana, né? Começando a quinta semana. Em teor já se foi um mês de aula, né? Então vamos começar essa nossa quinta semana do terceiro bimestre. Nessa quinta semana, voltamos para a matemática 1. Então vamos voltar lá em equações biquadradas para corrigir os exercícios, né? E eu vou passar nessa aula também, como toda boa segunda-feira, os exercícios da semana, tá bom? Então vamos à correção. Para quem não sabe, eu passei apenas dois exercícios. O exercício 1 e 3, lá da página 107. Né? A gente passou para vocês apenas o exercício 1 e o exercício 3, lá da página 107. Esses exercícios é sobre equação biquadrada, né? O nosso penúltimo conteúdo estudado aqui em Matemática 2. Então, vamos lá. Vamos à correção do exercício 1. Considere a equação 9x à quarta menos 13x ao quadrado mais 4. Letra A. Essa equação é biquadrada? A equação é biquadrada, sim ou não? Sim. Ele pediu para justificar? Não. Então a gente não precisa justificar. Ou é se falar sim ou não, a gente responde sim. Se não for, fala não. Entendeu? Então, sim. Ela é uma equação biquadrada. Por que ela é uma equação biquadrada? Porque ela é uma equação do segundo grau elevada ao quadrado, isto é, temos o x à quarta, o x ao quadrado e o termo independente. Toda vez que temos uma equação, e nisso ela é igualada a zero, né? Toda vez que nós temos uma equação com essas características, quais são? Ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, nós falamos que é uma equação biquadrada. E no nosso caso aí, a gente tem uma equação biquadrada, ok? Pronto, a gente respondeu a letra A. Falou que sim, e eu até expliquei o porquê, né? Letra B. Qual é a equação de segundo grau que se obtém ao substituir x ao quadrado por y? Então, nós vamos ter que, nesse exercício, ele vai pedir para a gente resolver essa equação, mas só que passo a passo. Cada letra vai ser um passo, né? Então, olha, na letra B, o exercício ele pediu para a gente tá encontrando a equação biquadrada, que é a equação do segundo grau, que é correspondente a essa equação ao substituir o x ao quadrado por y. Então, na letra B, nós só vamos ter que substituir o x ao quadrado por y. Então, primeiro passo, nós vamos ter que desmembrar esse x à quarta aqui. X à quarta. O que seria o x à quarta? X à quarta, nós sabemos que é x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, em vez de ficar 9x à quarta, vai ficar 9x ao quadrado elevado ao quadrado. Menos 13x ao quadrado mais 4 é igual a zero. Então, desmembramos x à quarta, né? O exercício aí na letra B falou que é para a gente substituir o x ao quadrado por y, não foi? Então, significa que onde tem x ao quadrado, nós vamos colocar y. Olha aqui, não está 9x ao quadrado? Então, elevado ao quadrado, então vai ficar 9y, no lugar do x ao quadrado, colocamos y, elevado ao quadrado, menos 13x ao quadrado, que é 13y, mais 4, que é igual a zero. Está aqui, ó. Essa é a nossa equação do segundo grau. Onde tem x ao quadrado, eu desmembrei o x à quarta, ficou 9x ao quadrado, menos 13x ao quadrado, mais 4. Substituímos o x ao quadrado por y. Então, onde tem x ao quadrado, nós vamos colocar y. Tem o x ao quadrado aqui, ficou y, então vai ficar 9y ao quadrado. 13 menos 13x ao quadrado, então vai ficar menos 13y. Mais 4, que é igual a zero. Virou uma equação de segundo grau, não virou? Ok.
Agora, a letra C. A letra C pediu para nós, quer ver? Letra C, quais são as raízes da equação do item B? Ele quer que a gente descubra quais são as raízes, isso é, quais são os valores de y' e y duas linhas. Para descobrir isso, nós vamos ter que utilizar o teorema de Bhaskara. Para utilizar o teorema de Bhaskara, nós vamos encontrar os valores dos coeficientes A, B e C. A é 9, B é 13 negativo, C é 4. Primeiro encontraremos o valor do discriminante delta, né? Teorema de Bhaskara, sempre antes temos que encontrar o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a menos 13 ao quadrado, que é o valor de B, menos 13 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes 9 vezes 4. 9 é o valor de A, 4 é o valor de C. Delta é igual a menos 169, igual a 169, menos 4 vezes 9, 36. 36 vezes 4, 144. Então, vai ficar 169 menos 144, delta é igual a 25. Uma vez que nós descobrimos o valor do delta, que, lembra-se, qual que é a equação do delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Uma vez que nós descobrimos o valor de delta, nós agora vamos descobrir o valor de y, utilizando o teorema de Bhaskara. Qual que é o teorema de Bhaskara? Y é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, y é igual ao menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Y é igual a menos, qual é o valor de b? Menos 13. Então, vai ficar o menos da fórmula, menos 13, mais ou menos raiz quadrada de 25 dividido por 2 vezes 9. Menos com menos, mais 13. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Então, é 13 mais ou menos 5, dividido por 2 vezes 9. 2 vezes 9, 18. Y' é igual a 13 mais 5 dividido por 8. 13 mais 5, 18 dividido por 8. 18 dividido por 18, eu falei 8, mas é 18, né? 18 dividido por 18, 1. Encontramos o primeiro valor de y, então y' é 1. Se no y' eu fiz a adição, no y duas linhas nós vamos fazer a subtração. Então, y duas linhas é igual a 13 menos 5 dividido por 18, né? No y' fiz a adição, no y duas linhas vamos fazer a subtração. 13 menos 5, 8, dividido por 18. Não dá uma conta exata. Não dá uma divisão exata. Mas dá para simplificar? Dá. Gente, nono ano, sempre que der para simplificar, eu nem preciso falar. Eu falo isso para vocês desde o sétimo ano. Sempre que der para simplificar, vocês são obrigados a simplificar uma fração. É obrigação de vocês, sempre que possível, saber que tem que simplificar uma fração quando for necessário. E nesse caso, dá para simplificar por 2, porque os dois números são pares. Então, dá para dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 18 dividido por 2, 9. Dá para simplificar de novo? Não. Então, dá 4 nonos, o x duas linhas. Encontramos o valor de x', 1. Encontramos o valor de x duas linhas, que é 4 nonos. Ok. Resolvemos, né? Tá, desculpa. Resolvemos a nossa equação do segundo grau, que foi gerada lá na letra B, certo? Agora, olha a letra C. Quais são as raízes da equação 9x² menos 13x² mais 4 é igual a 0? Isto é, quero saber o valor de x, né? Quero saber o valor de x. Mas nós já descobrimos o valor de y. Mas na letra D, quer descobrir o valor de x. Para descobrir o valor de x, a gente vai partir desse pressuposto que a gente fez lá na letra B, ó. X² é igual a y.
nós chamamos o x ao quadrado de que número? De y. Então, para descobrir o valor de x, basta a gente lembrar que x ao quadrado é y. E nós já descobrimos os valores de y. Quais são os valores de y? 1 e 4 nonos. Então, x ao quadrado é igual a 1. E x ao quadrado pode ser também 4 nonos. O x não está elevado ao quadrado passa para o outro lado na forma de uma raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 1. Qual que é a raiz quadrada de 1? Mais ou menos 1. Então, já descobrimos dois valores de x. O x pode ser um positivo ou um negativo. Mas também o x ao quadrado, ele pode ser o outro valor de y. Qual é o outro valor de y? 4 nonos. Então, x ao quadrado também é 4 nonos. O x elevado ao quadrado passa para o outro lado, fica numa raiz quadrada. Então, vai ficar x é igual a raiz quadrada de 4 nonos. 4 dividido. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Então, x é mais ou menos 2 terços. Então, quais são os valores de x, que é o resultado dessa equação biquadrada? Um negativo, um positivo, 2 terços positivo e 2 terços negativo. Ok? Resolvemos a questão número 1. Questão número 3. A questão número 3, o exercício falou o seguinte: resolva estas equações biquadradas em reais. Simples. Pediu para a gente resolver essas equações biquadradas aí, essas 4 equações biquadradas. Na hora que eu passei 2 exercícios, eu aposto que alguns alunos falaram: nossa, que legal, né? Apenas 2 exercícios. Mas na hora de fazer, vocês viram que são 2 exercícios que equivalem muito bem para 4 ou até 5 exercícios, né? Então, vamos corrigir o exercício 3. Correção do exercício 3 aqui, ó. X à quarta menos 17x ao quadrado mais 16 é igual a zero. Esse exercício, ele quer que a gente resolva essas equações. Ou seja, ele quer que a gente encontre os valores de x. Cuidado, eu quero os valores de x. Não quero os valores de y. Eu quero os valores de x. Ok? Para a gente descobrir os valores de x, primeira coisa, não é uma equação biquadrada? A gente vai destrinchar o x à quarta. Sempre para resolver uma equação biquadrada, nós iremos destrinchar o x à quarta. Ali não é x à quarta, então vai ficar x ao quadrado elevado ao quadrado, né? Então vai ficar x ao quadrado elevado ao quadrado menos 17x ao quadrado mais 16 é igual a zero. Depois que eu destrinchei o 4 em 2 elevado a 2, e no lugar do x à quarta a gente coloca x ao quadrado elevado ao quadrado, nós vamos chamar o x ao quadrado de uma letra. Então, aqui eu coloquei... Aqui eu sempre vou estar chamando o x ao quadrado de y, mas você pode chamar ele de m, de A, de florzinha, de coraçãozinho, entendeu? Você pode colocar ele do tanto, substituir o x ao quadrado pelo que você quiser, tá bom? Então, no lugar do x ao quadrado aqui, nós colocamos y. Ó, não é x ao quadrado elevado ao quadrado? No lugar do x ao quadrado, colocamos y. Y elevado ao quadrado. Menos, não é 17x ao quadrado? No lugar desse x ao quadrado, coloca y. Então, vai ficar menos 17y. Mais 16, que é igual a zero. Substituímos o x ao quadrado por y. Sabemos, então, que o x ao quadrado é igual a y. Lembre que lá no final nós vamos utilizar isso daqui, ó, que o x ao quadrado é igual a y, ok? Mas antes de utilizar isso, nós precisamos descobrir os valores de y. Para descobrir os valores de y, nós temos que resolver essa equação quadrada, né? Essa equação de segundo grau. Então, primeiro, os valores de A, B e C. A é 1, B é 17 negativo, C é 16. Vamos ao primeiro passo da equação de segundo grau, né?
encontrar o valor do discriminante delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Onde tem b, colocamos 17 negativo. Onde tem a, colocamos 1. Onde tem c, colocamos 16. 17 negativo elevado ao quadrado. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 17 vezes 17, 289. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Ficou 289 menos 64. Delta é igual a 225. Pronto! Encontramos o valor do discriminante delta. Agora está na hora de descobrirmos os valores de y, né? Os valores de y aí, para descobrir os valores de y, nós teremos que utilizar o teorema de Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta dividido por 2 vezes a. Menos b, que é menos 17. Então, vai ficar menos 17, mais ou menos a raiz quadrada de 225, que é o delta, dividido por 2 vezes 1. Menos com menos, mais. Então, deu 17 positivo. Mais ou menos, qual que é a raiz quadrada de 225? 15. Então, vai ficar 17 mais ou menos 15 dividido por 2. Está na hora de resolver o mais ou menos, né? Então, nós vamos resolver aqui agora o mais ou menos. Então, vai ficar y linha. Vou resolver o mais, o y duas linhas, nós vamos resolver o menos. Então, vai ficar 17 mais 15 dividido por 2 no y' e 17 menos 15 dividido por 2 no y duas linhas. 17 mais 15, 32, dividido por 2, 16. Encontramos o valor de y', que é 16. Y duas linhas, 17 menos 15 dividido por 2. 17 menos 15, 2. Dividido por 2, 1. Descobrimos os valores de y' e y duas linhas. Ok. Mas a nossa equação biquadrada não é y, e sim x. Então, vai ficar x ao quadrado, que é igual a y. Por quê? Eu tenho que descobrir os valores de x, né? E até aqui agora, a gente descobriu os valores de y, ó. Que um dos valores de y é 16 e o outro valor de y é 1. Mas a equação, para resolvê-la, não é o valor de y que a gente tem que descobrir, é o valor de x. Então, a gente volta lá e lembra que x ao quadrado, ele equivale a y. Então, x ao quadrado é igual a quem? Y. Então, x ao quadrado é igual a y. Se x ao quadrado é igual a y, essa é a maneira de encontrar o x, significa que no lugar do y eu vou colocar os valores dele. Quais são? 16 e 1. Então, nós podemos falar que x ao quadrado é igual a 16 e x ao quadrado é igual a 1. O x não está elevado ao quadrado, passa para o outro lado na forma de uma raiz quadrada. X é igual a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16, ela é exata? Sim. Raiz quadrada de 16, ela é exata. Qual que é a raiz quadrada de 16? 4. Então, x é mais ou menos 4. Aqui eu coloquei elevado ao quadrado, mas esquece esses dois aqui em cima, ok? X ao quadrado é igual a 1. O x está elevado ao quadrado, o quadrado passa para o outro lado na forma de uma raiz quadrada de 1 é mais ou menos 1. Solução: 4 negativo e 4 positivo, 1 negativo e 1 positivo. Descobrimos os valores de x. Quais são os valores de x? 4 negativo, 4 positivo, 1 negativo, 1 positivo. Se nós descobrimos os valores de x, nós resolvemos a nossa equação biquadrada? Sim, resolvemos. Letra B é a mesma coisa, ó. X à quarta menos 13x ao quadrado mais 36 é igual a zero. No lugar do x à quarta, nós destrinchamos o x à quarta, colocamos x ao quadrado, menos 13x ao quadrado mais 36 é igual a zero. Logo depois de destrinchar o x à quarta, nós vamos chamar o x ao quadrado de y.
Então, aqui não é x ao quadrado ao quadrado? No lugar desse x ao quadrado aqui, ó, nós vamos colocar y. Então, vai ficar y elevado ao quadrado, porque tem o elevado ao quadrado de fora, né? Então, vou substituir o x ao quadrado por y. Então, vai ficar y ao quadrado. Menos 13x ao quadrado. Então, vai ficar menos 13y, porque substitui o x ao quadrado por y. Mais 36, que é igual a zero. Prontinho. Virou uma equação de segundo grau. Os valores de A, B e C, safado, fiel e encalhado, né? O valor de A é 1, B é 13 negativo, C é 36. Descobriremos o valor de delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. No lugar do B, colocamos 13 ao quadrado. No lugar do A, colocamos 1. No lugar do C, colocamos 36. Menos 13 elevado ao quadrado. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 13 ao quadrado, 36. 4 vezes 1 vezes 36, 144. Delta é igual a 169 menos 144. Delta é igual a 25. Tá. Uma vez que nós descobrimos o valor de delta, nós utilizaremos o teorema de Bhaskara para encontrar os valores de y. Ok? Nós utilizaremos o teorema de Bhaskara para encontrarmos os valores de y. Y é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Né? Menos b. Então, é menos 13. Mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, 25, dividido por 2 vezes 1, que é o valor de a. Menos com menos, mais 13, mais ou menos a raiz quadrada de 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5, dividido por 2. No y', vamos resolver a adição. No y, duas linhas, vamos resolver a subtração. Então, vai ficar 15 mais 3 dividido por 2 no y'. 15 mais 3, 18, dividido por 2, 9. Y' é 9. Y, duas linhas. Vamos resolver a subtração. 15 menos 5, dividido por 2. 15 menos 5, 8, dividido por 2, 4. Certo? Y', 9. Y, duas linhas, 4. X ao quadrado é igual a y. Então, nós sabemos que o x ao quadrado é igual a y. Por que, gente, nós temos que fazer isso? Porque nós temos que descobrir o valor de x, né? A equação biquadrada tem como incógnita os x. Então, a raiz, né, as raízes, a solução dessa equação biquadrada são as raízes de x, os valores de x, né? Então, x ao quadrado é igual a y. Os valores de y é 9 e 4, significa que x ao quadrado é igual a 9 e x ao quadrado é igual a 4. X está ao quadrado, passa para o outro lado na forma de uma raiz quadrada. X é igual a raiz quadrada de 9. Qual que é a raiz quadrada de 9? Mais ou menos 3. Mesma coisa vai ficar com 4. O 2 passa para o outro lado na forma de uma raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 4? Mais ou menos 2. Então, o x aqui pode ser 2 positivo e 2 negativo. Quais são os valores de x? O x pode ser 2 positivo, 2 negativo, e 3 negativo e 3 positivo. Então, o x pode assumir esses 4 valores nessa equação, ok? Então, vamos lá? Letra C. Na letra C, x à quarta menos 16x ao quadrado mais 81 é igual a zero. Gente, na letra C, eu peço desculpa a vocês pela rasura, tá? É porque eu confundi ela com outra questão e eu passei por cima aí, deu para entender e foi assim mesmo. Desculpa pelas rasuras, tá bom? Então, ó, primeira coisa para resolver a equação biquadrada, destrinchamos o x à quarta, que vai ficar x ao quadrado elevado ao quadrado. Menos 8x ao quadrado, mais 81, que é igual a zero. Segundo passo, chamamos o x ao quadrado de y. Isto é, onde tem x ao quadrado, colocamos y. Ó, tem um x ao quadrado aqui, colocamos y.
y ao quadrado. Tem o x ao quadrado aqui, colocamos y, 18y, mais 36 igual a 0. A é igual a 1, B é igual a menos 18, C é igual a 81. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a menos 18 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 81. Menos 18 ao quadrado, 324. 4 vezes 1 vezes 81, 324. Então, vai ficar 324 menos 324. O delta é igual a 0. Opa, o delta é igual a 0. Nós saberemos, então, que o valor de y' vai ser igual ao valor de y duas linhas. Por quê? Lá em equação de segundo grau, nós aprendemos que quando o y é zero, quando o delta é zero, o valor das duas raízes são iguais. No caso aí, como a nossa função, né, como a nossa equação está em y, significa que os dois valores de y serão iguais. Isso é, o y' será igual ao y duas linhas. Então, olha, menos b, que vai dar menos 18, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 0, dividido por 2 vezes 1. Menos com menos mais, 18, mais ou menos, qual que é a raiz quadrada de 0? 0, dividido por 2. Gente, 18 mais 0 e 18 menos 0 não é a mesma coisa? 18 mais 0 é 18, e 18 menos 0 é 18. Então, y' é igual a y duas linhas, ok? Y', que é igual a y duas linhas, isso é, o valor de y' e y duas linhas serão iguais, que é igual a 18 dividido por 2. 18 dividido por 2, 9. Pronto, nós descobrimos o valor de y. Y igual a 9. Mas para resolver essa equação biquadrada, nós temos que encontrar o valor de x. E nós sabemos que x ao quadrado é igual a y. Então, x ao quadrado é igual a 9. O x está elevado ao quadrado, passa para o outro lado na forma de uma raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 9? Mais ou menos 3. Então, o conjunto de solução dessa equação biquadrada é mais ou menos 3. Ok? Próximo. Vamos destrinchar o x à quarta. No lugar do x à quarta vai ficar x ao quadrado elevado ao quadrado menos 3x ao quadrado mais 9. Depois que destrinchamos, chamamos o x ao quadrado de y. Então, vai ficar 4y ao quadrado menos 37y mais 9, que é igual a 0. Aqui, ó, pessoal, eu esqueci de colocar o 7 do 37, mas não é 3x, é 37x ao quadrado, ok? Desculpa. Então, olha, depois que gerou a equação de segundo grau, descobriu os valores de y' e y duas linhas, né? Primeiro acharemos os valores de A, B e C. A é 4, B é 37 negativo, C é 9. E logo em seguida já partimos para descobrir o valor do discriminante delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a menos 37 ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes 9. Delta é igual a 37 negativo elevado ao quadrado. Base negativa, expoente par. Resultado positivo. 37 elevado ao quadrado, 1.369. Menos 4 vezes 4, 16 vezes 9, 144. 1.369 menos 144. Delta é igual a 1.225. Descobrimos o valor de delta. Delta é igual a 1.225. Agora, nós vamos descobrir os valores de y, né? Y é o teorema de Bhaskara. Y é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. O b é menos 17. Então, vai ficar menos 17 não, menos 37. Então, vai ficar menos 37, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1.225, dividido por 2 vezes 4, porque o A vale 4, ok? Menos com menos mais, então vai ficar 37 positivo, mais ou menos 35,
Porque a raiz quadrada de 1.225 é 35, ok? Dividido por 8. Por que 8? Porque 4 vezes 2 é 8. Está na hora de descobrirmos os valores de y, isto é, descobrir o valor de y e y duas linhas. No y' faremos a adição do mais ou menos, no y' faremos a subtração do mais ou menos. Y', 37 mais 35 dividido por 8. 37 mais 35, 72. Dividido por 8, 9. Descobrimos o valor de y'. Y duas linhas. 37 menos 35 dividido por 8. 37 menos 35, 2 sobre 8. 2 oitavos dá uma divisão exata? Não, então deixamos na forma de fração. Dá para simplificar por 2, não dá? 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Então dá 1 quarto. Descobrimos os valores de y. Terminamos o exercício? Não. Porque o exercício pediu para a gente descobrir os valores de x e não de y. Mas nós sabemos que x ao quadrado é igual a y. Falamos isso lá no início, né? X ao quadrado é igual a y. Então, x ao quadrado é igual a 9 e x ao quadrado também é igual a 1 quarto. O 2 está ao quadrado, passa para o outro lado na forma de uma raiz quadrada, né? X é igual a raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? Mais ou menos 3. X é igual a menos, x ao quadrado é igual a 1 quarto. X é igual a raiz quadrada de 1 quarto. Qual que é a raiz quadrada de 1 quarto? Mais ou menos meio. Então, nós encontramos o conjunto solução. Qual é o conjunto solução? 3 negativo, 3 positivo, meio negativo e meio positivo. Ok? Pessoal, corrigimos o exercício lá da terceira semana de aula. Agora, nessa quinta semana, vocês vão ter um pouquinho mais de exercícios. E esses exercícios são sobre equações irracionais. Isso mesmo. Esses exercícios são sobre equações irracionais. Vocês irão fazer para mim, copiar e responder numa folha separada e entregar na escola os exercícios 10, 11, 14 e 16, lá da página 110. Vocês vão copiar e responder uma folha separada e entregar lá na escola. Diógenes, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Então faça. Eu estou com preguiça de copiar. Eu posso tirar xerox da página, recortar as perguntas, colar e só fazer a resposta? Pode. Eu não vou fazer isso não, vou colocar só resposta. Não. Eu não quero atividade com só resposta, eu quero com enunciado em cima. Por quê? Tem gente tentando agir de má fé fazendo isso. Algumas pessoas, inclusive do 9º ano, fizeram atividades, colocaram respostas nada a ver, respostas à atividade anterior, e não colocou o enunciado do exercício. Essas pessoas, só quero falar uma coisa para vocês. Vocês rodaram na atividade, ok? Porque eu estou corrigindo atividade por atividade. E outra coisa que eu queria falar, gente, eu estou à disposição de vocês de segunda a sexta, das 7 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 5 horas da tarde. Em outro horário, eu não vou mais responder aluno, pai, não vou mais. Por quê? Por mais que vocês acham que não, durante os 5 dias, eu não tenho tempo a não ser ajudar a maioria dos alunos a resolver as atividades, porque de 5 em 5 minutos chega uma pergunta no meu WhatsApp, então eu sempre estou tentando tirar dúvidas de alguns alunos e elaborando essas aulas. Eu tenho as noites e os finais de semana apenas para fazer essas gravações. Entendeu? E no domingo eu descanso. Então, pessoal, infelizmente, não vou mais atender alunos fora desses horários.
Ah, Jorge, mas eu não tenho tempo. Então, manda sua dúvida no horário que você tem tempo, que eu vou responder no horário de aula. Tá bom? Espero que vocês compreendam. Então é isso, pessoal. Tchau. Até a próxima aula. Ok?